temas, diz o senhor. Marsh, Milhouse estava limpíssimo até resolver brincar com seu filho. Olha, nós não sabemos se foram os Simpsons. Acho que o mais provável é que a culpa seja da família mais pobre. Não foi nós não, nós nem tem cama. Nós dormimos em tanques e caixões. Por que ninguém põe culpa nas crianças? O lado bom é que todos vieram para a igreja. Na Idade Média, as pessoas se refugiavam na igreja para escapar da peste bubônica, mas isso fez a peste se espalhar ainda mais rápido. Igreja! Pessoal, por favor, acalme-se. O reverendo Lovejoy está aqui. Ele nos dará socorro. Maravilha. A Epístola de Jeremias é frequentemente citada como o livro mais difícil dos apócrifos. Mas para mim, nenhum Anagnoscomena é mais contemplativo do que o livro de Tobias. Será que posso rezar por aqui? Ele é o páraco. Vocês vão deixar um dia lindo ensolarado de verão ser arruinado por alguns insetos? Vejam, o soldado de Deus de Cardigan. Parece que escolhi um ótimo dia para devolver seu taco de golfe, reverendo. Ah, olha aqui, Tim. Isso é um alvoroço de nível 5, não é? Bem, podemos tirar isso de letra, mas eu trouxe um pequeno reforço. Acho que sou mais do que capaz de resolver isso. Preciso te lembrar do tumulto no bingo do verão passado, preciso? Nunca esquecer. Deus cantou as pedras naquele dia. Por favor, conheça seu novo ministro adjunto, o reverendíssimo Elijah Hooper. Ele era o homem número 2 de Shelbyville. Ele criou o estacionamento diagonal. Acrescentamos mais 6 carros. Pessoal, ele não é uma figura. Palmas para o reverendo Lovejoy. Todos falam muito bem de você, Tim. E agora eu vejo o porquê. A postura, o penteado, os pés pequenos. É incrível eles te sustentarem. Mas sustentam. Eles te sustentam. Tão encantador, parece aqueles vendedores de polidor de prata na feira. Bem, eu vim pelo seguinte. A igreja deve deixá-los felizes, como uma caneca de sopa quente. Por que o sabor é melhor na caneca? Eu não sei, mas é. Jesus, estou entendendo tudo. Certo, alguém aqui já leu Levítico? Muito bem, agora quem aqui já viu entrando numa fria? Eu! Hilário mostrou um outro lado do De Niro. No início ele não suportava o genro, mas depois eles se acertaram de uma maneira cômica, lembra? A questão é que, no fim das contas, nós amamos uns aos outros. E é isso que esse livro aqui realmente diz. Então não percam um domingo inteiro ouvindo a gente. Vão pra casa e vejam um dos filmes Duro de Matar na TV. Estão sempre passando e sempre são muito bons. E senhoras, façam uma visita à casa da vizinha só pra ver o que ela fez no solário. Ah, que bom pra você, maravilha. Agora vão para casa. Estamos aqui todo domingo, igual a Snoopy no jornal. Maravilha. Você acredita nesse cara, Ellen? Ei, Ellen. Tim, Sim, Ellen. está dando reflexo na minha aliança de casamento. Você pode segurar pra mim? Este é o pior 17º domingo do tempo comum da minha vida. Madeira. É plástico. Madeira! Plástico. Por que sempre discutimos sobre mexedores de café? Sabe o que mexe com as pessoas? Teatro local ao vivo. Uou! Antes de deixar um pregador entrar neste bar, eu tenho que saber qual das duas fés você representa. Eu represento uma vertente descontraída do protestantismo. Um seguidor de culto com cobras nunca fala isso. Que isso? Tá doido, mo? Ah, essa coisa está carregada de sal. Eu uso para manter os guaxinins longe da geladeira. E para colocar nas taças de margarina. Excelência, posso ser honesto com o senhor? Eu já lambi todas as fitinhas marcadoras de Bíblia que existem na esperança de achar uma fita de cereja, mas não existe. Se é mesmo um livro tão bom assim, por que não tem sinopse no verso? Nem do David Sedaris. E ele promove qualquer coisa. Fala sério, Bancos. Homer, eu adoro sua paixão. É formidável, é realmente incrível. Escuta, estou pensando. Você aceitaria ser meu diácono? Diácono? Seria um daqueles sacerdotes católicos estranhos? Não, nada a ver. É tipo um sacristão ou um reitor. Ah, agora estamos
estamos conversando, mas por que eu? Porque se eu conseguir fazer o homem que dorme na igreja ser meu parceiro, esta cidade vai saber que religião pode ser divertida. Bem, eu não sou desses que aceita emprego novo de cara, mas como se diz no ramo de retirada de neve, eu sou seu astronauta. Se você é cristão e você está assistindo isso aqui, eu peço que você fique até o final e você vai entender uns negócios impressionantes que eu vou trazer aqui para você. Se você não é cristão, eu peço que você assista do mesmo jeito, porque você vai aprender algumas coisas aqui que esse desenho fala, se é verídico conforme a Bíblia ou não. E tire esse tempinho para o Senhor, aprenda um pouquinho do Senhor, amém? Olha só que interessante, esse desenho aqui é uma autocrítica dos dias atuais. O desenvolvedor desse desenho ou dessas cenas, ele não quis colocar uma igreja como ele gostaria que fosse, ou como ele acha legal. Ele está colocando uma igreja com essa cena de acordo com o que acontece na vida real. E aqui ele faz várias e várias críticas bem interessantes sobre o que acontece nas igrejas modernas e nos pastores modernos, né? Olha só que interessante. Peço que você se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas notificações. Se você é cristão, fica por aqui que você vai aprender muitas e muitas coisas dentro da Bíblia, tá bom? Olha só que interessante. Vamos analisar cena a cena para vocês entenderem o que está acontecendo nos dias atuais com a igreja e por que este desenho é ótimo para esse tipo de evangelização e despertar você desse terrível engano que está acontecendo nos dias atuais. Eu falo nos dias atuais agora mesmo, em 2022, nas igrejas no geral, todas as igrejas. Olha o terrível engano que está acontecendo nelas. Preste bem atenção. Marsh, Milhouse estava limpíssimo. Cama! Nós dormimos... Igreja para escapar da peste bubônica, mas isso fez a peste se espalhar ainda mais rápido. Igreja! Pessoal, por favor, acalme-se! O reverendo Lovejoy está aqui! Ele nos dará socorro. Aqui nós vamos analisar uma situação em que pessoas, ou por ignorância mesmo, ou porque não gosta de ler Bíblia, não estuda, chega em cima do púlpito e fala qualquer coisa. E fala muitas coisas erradas. Olha a tremenda de uma heresia que esse rapaz vai falar. Eu não sei se foi intencional do desenvolvedor desse desenho. Não sei se foi intencional ele criticar a veracidade da Bíblia, ou ele só quis de novo trazer a realidade crítica de pessoas que estão trocando, invertendo os valores, trocando o certo pelo errado nos dias atuais. Preste bem atenção no que vai falar. Maravilha. A Epístola de Jeremias é frequentemente citada como o livro mais difícil dos apócrifos. Mas para mim, nenhum anagnoscomena é mais contemplativo do que o livro de Tobias. Frequentemente citada como... Jeremias é um dos livros mais citados sobre os apócrifos. Sabe o que é apócrifos? Isso aqui é uma heresia, tá bom? Apócrifos são livros não canônicos, ou seja, não reconhecidos como divinamente inspirados por Deus. Não significa que esses livros têm muitas mentiras, só que eles não são inspirados. Um exemplo, tem Apocalipse de Pedro, tem o livro de Enoque, tem outro livro lá de outro evangelho, o Evangelho Maria Madalena, acho que na Bíblia Católica, ou em alguma Bíblia do meio católico. Enfim, se você for olhar lá no livro de Enoque, lá está falando sobre coisas que aconteceram no princípio e que tem um valor histórico, um contexto histórico. Ele tem um valor interessante, mas não para ser reconhecido como divinamente inspirado por Deus. Aí esse rapaz pega e fala sobre Tobias. Ele cita Tobias como um livro canônico, divinamente inspirado e correto, e fala que o livro de heresia mesmo é o de Jeremias. Coincidência ou não, lá no livro de Jeremias, capítulo 14 e 15, Jeremias vai se encontrar cansado, afadigado de tanto alertar o povo sobre o que Deus estava querendo que o povo fizesse, que o povo abandonasse a idolatria, que o povo abandonasse tudo aquilo que estava afastando eles do Senhor. Mas o que acontecia era só levantar um falso profeta no meio da congregação e dizer coisas que agradavam o povo. Então essas pessoas
julgava Jeremias como um falso profeta, que ele era o errado e que o outro que se levantou era de Deus e era o certo. Interessante, não sei se a pessoa que, de novo, desenvolveu o desenho sabia dessas passagens bíblicas, mas é exatamente igual. As pessoas pegam o que é de Deus e falam que não é de Deus, e o que não é de Deus eles falam que é de Deus. É uma crítica bem interessante para se analisar, e mesmo sendo exagerado falar que Jeremias não é divinamente inspirado e que Tobias é um livro inspirado, mesmo sendo bem exagerado para colocar essa, mas talvez não dessa forma. As pessoas hoje falam que um livro de João, por exemplo, não é de Deus. Um livro de, vamos colocar qualquer nome aqui, um livro de Madalena é inspirado por Deus. Talvez as pessoas não cometem esse exagero hoje, mas cometem coisas parecidas. Coisas que são de Deus dizem que não são. As coisas que não são de Deus dizem que são. Peço perdão porque eu estou muito gripado e por algumas vezes eu posso tossir ou alguma coisa do tipo, espirrar. Mas estou aqui gravando esse vídeo, trazer essa crítica. E olha o que vai acontecer na cena a seguir. O livro mais difícil dos apócrifos. Mas para mim, nenhum Anagignoscomena é mais contemplativo do que o livro de Tobias. Será que posso rezar por aqui? Ele é o páraco. Vocês vão deixar um dia lindo ensolarado de verão ser arruinado por alguns insetos? Vejam, o soldado de Deus de Cardigan! Vocês prestaram atenção? Os dias atuais estão assim. Pessoas que por serem pessoas que por serem celebridades, por serem famosas, elas ganham como é que podemos dizer? Elas ganham ficha branca e ficha livre para fazer o que quiser na igreja. Chega em qualquer hora do culto, tira foto, se quiser até sobe lá no púlpito. Isso não vai demorar para acontecer não, viu? Infelizmente é uma triste realidade. E esse rapaz está trazendo o pastor moderno. Você vai saber aqui o que esse pastor moderno vai fazer e que tem tudo a ver com os dias atuais e o que está acontecendo. Preste bem atenção. Parece que escolhi um ótimo dia para devolver seu taco de golfe, reverendo. Ah, olha aqui, Tim. Isso é um alvoroço de nível 5, não é? Bem, podemos tirar isso de letra, mas eu trouxe um pequeno reforço. Acho que sou mais do que capaz de resolver isso. Preciso te lembrar do tumulto no bingo do verão passado, preciso? Nunca esquecer. Deus cantou as pedras naquele dia. Por favor, conheça seu novo ministro adjunto, reverendíssimo Elijah Hooper. Olha só que situação. Os pastores um pouco mais atrás, não na generalização, não no contexto completo, mas alguns, eles cometiam falhas e erros por não estudar muito a Bíblia. Aí aparecem essas pessoas, como este pastor moderno aqui, cheio de conhecimento, só que não conhecimento de Deus, não conhecimento de Bíblia, mas conhecimento de tudo um pouco, e vem com eloquência, com falar bonito, com palavras bonitas, e toma o lugar dessas pessoas. Não para consertar o que essas pessoas estavam falando errado, mas para tirar totalmente o foco da Bíblia e contar algumas histórias, como o pastor Eliseu Rodrigues já criticou aquela tal de Priscila Alcântara, não sei se foi Priscila Alcântara ou quem que foi, que estava lendo Crônicas de Nárnia, induzindo todo o povo a ler Crônicas de Nárnia ao invés de ler a Bíblia. E é bem interessante, olha para você ver se esse contexto não condiz bem com o que está acontecendo nos dias atuais. Ele era o homem número 2 de Shelbyville. Ele criou o estacionamento diagonal. Acrescentamos mais 6 carros. Pessoal, ele não é uma figura. Palmas para o reverendo Lovejoy. Todos falam muito bem de você, Tim. E agora eu vejo o porquê. A postura, o penteado, os pés pequenos. É incrível eles te sustentarem. Mas isso é bem engraçado e também acontece nos dias atuais, por incrível que pareça. Quando a pessoa chega para assumir o posto de outras, você sempre vê nos púlpitos aí. Vai lá, vai assistir uma pregação no YouTube lá nos Gideões, na igreja do Brás e outras igrejas, né? Celebrai. Vai lá assistir, você vai ver o pregador, ele gasta 10 minutos
só para fazer apresentações de pessoas e inflar o ego, trazer exaltação e adoração e aplausos para a pessoa. Um exemplo, vamos supor que o presidente da igreja Gideões é Júnior Trovão, só um exemplo, daqui a uns 10 anos. E eu chego lá para pregar, aí o que eu chego? Está aqui em cima do púlpito um grande amigo meu, Júnior Trovão. Este é o homem de Deus que tem uma voz abençoada, por isso o nome Voz de Trovão, e que tem transformado o mundo com suas palavras e começam a trazer um bocado de glória para ele. Vou falando. Ali está a sua família lindíssima, não sei o que e tudo mais. E vai trazendo aplausos para o homem. E Jesus fica em segundo plano. Quando o foco das atenções aqui é o homem. Isso é bem interessante. Eu só dei um exemplo aqui, mas você vê muito por aí. Muitos trazendo glória para o homem, dizendo o homem que fez, eu fiz, eu falei, aconteceu porque eu estava lá, porque eu fiz. Sustentam. Eles te sustentam. Tão encantador, parece aqueles vendedores de polidor de prata na feira. Bem, eu vim pelo seguinte: a igreja deve deixá-los felizes como uma caneca de sopa quente, porque os... Não é papel da igreja deixar você feliz. O papel da igreja verdadeira é pregar a palavra do Senhor. E por muitas vezes a palavra do Senhor não significa felicidade aos olhos do mundo. Claro que a mais perfeita e verdadeira felicidade e alegria estão na palavra do Senhor. Mas aos olhos do mundo, muitas coisas que nos traz alegria verdadeira é loucura aos olhos do mundo. E isso não é alegria verdadeira. Então, o papel da igreja atual é trazer uma descontração, é trazer um entretenimento para o culto, de forma que as pessoas se sintam confortáveis, que aquela palavra não venha confrontar o seu pecado, mas que venha falar, não se preocupa não, você é bonzinho, você vai para o céu porque você é uma pessoa boa. Não, se você não tiver fundamentado na palavra e não guardar a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor teu Deus e assim padecer, você vai queimar no fogo, no lago de fogo e enxofre. O sabor é melhor na caneca, eu não sei, mas é. Jesus, tô entendendo tudo. Certo, alguém aqui já leu Levítico? Muito. 2 pessoas leu Levítico. Olha pra você ver, pouca gente está se importando em ler a Bíblia. Agora olha o tanto de gente que vai levantar as mãos, todo mundo que vai levantar as mãos quando ele pergunta sobre outra coisa mundana que está em alta, tipo um meme nos dias atuais. Bem, agora quem aqui já viu entrando numa fria? Eu! Hilário mostrou um outro lado do De Niro. No início ele não suportava o genro, mas depois eles se acertaram de uma maneira cômica, lembra? A questão é que, no fim das contas, nós amamos uns aos outros. E é isso que esse livro aqui realmente diz. Então não percam um domingo inteiro ouvindo a gente. Olha que interessante. As pessoas não usam a Bíblia para explicar a Bíblia. Estão usando outras coisas para deixar a Bíblia de segundo plano. E eu acabei de dar um exemplo aqui de Crônicas de Nárnia. E tem outras coisas, né? É bem interessante. Ninguém está se importando em ler a Bíblia, né? Quantas e quantas pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo agora nunca leram o Salmo 91 ou Salmo 23. Talvez algumas poucas vezes na vida, só que durante décadas a Bíblia fica aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91 na sua casa e não sai dessas páginas. Se você for abrir a Bíblia em outra página, a Bíblia está novíssima, branca, tão alva como a neve. Só que se você for olhar no Salmo 23, no Salmo 91, a página com certeza estará amarela, de tanta poeira e de tanta coisa, porque só fica aberta naquela página. Gente, vão pra casa e vejam um dos filmes Duro de Matar na TV. Estão sempre passando e sempre são muito bons. E senhoras, façam uma visita à casa da vizinha só pra ver o que ela fez no solário. Que bom, que maravilha. Agora vão para casa. Estamos aqui todo domingo, igual a Snoopy no jornal. Maravilha. Você acredita nesse cara, Ellen? Ei, Ellen. Tim, Sim, Ellen. está dando reflexo na minha aliança de casamento. Você pode segurar pra mim? Este é o pior 17º domingo do tempo comum da minha vida. Olha só que interessante. As pessoas estão usando a igreja, como eu já falei aqui agora, como um entretenimento. Não, as pessoas
que as pessoas sérias, mas uma maioria estão fazendo da igreja um lugar de diversão, para que seja atrativo para as outras pessoas. Depois eu vou falar aqui o que eu acho sobre a igreja e o tempero nos dias atuais. Você vai gostar da semelhança, que é bem interessante. Olha só que vai ser escolhido obreiro e diácono da casa do Senhor. É plástico! Madeira! Plástico! Por que sempre discutimos sobre mexedores de café? Sabe o que mexe com as pessoas? Teatro local ao vivo. Uou! Antes de deixar um pregador entrar neste bar, eu tenho que saber qual das duas fés você representa. Eu represento uma vertente descontraída do protestantismo. Um seguidor de culto com cobras nunca fala isso. Que isso? Tá doido, Mo? Ah, essa coisa está carregada de sal. Eu uso para manter os guaxinins longe da geladeira. E para colocar nas taças de margarina. Excelência, posso ser honesto com o senhor? Eu já lambi todas as fitinhas marcadoras de Bíblia que existem na esperança de achar uma fita de cereja, mas não existe. Se é mesmo um livro tão bom assim, por que não tem sinopse no verso? Nem do David Sedaris. E ele promove qualquer coisa. Fala sério, Pancos. Homer, eu adoro sua paixão. É formidável, é realmente incrível. Escuta, estou pensando. Você aceitaria ser meu diácono? Diácono? Seria um daqueles sacerdotes católicos estranhos? Não, nada a ver. É tipo um sacristão ou um reitor. Ah, agora estamos conversando, mas por que eu? Porque se eu conseguir fazer o homem que dorme na igreja ser meu parceiro, esta cidade vai saber que religião pode ser divertida. Bem, O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Gálatas, capítulo 1, já no primeiro capítulo, me admiro porque tão depressa vocês têm abandonado a doutrina da palavra do Senhor e fugido para outras coisas mais atrativas para a carne. Ele vai dizer no versículo 10, que se as pessoas estão mais preocupadas em agradar o homem do que agradar a Deus, essas pessoas não devem nem ser chamadas de cristãos. Olha só que forte declaração que Paulo está dizendo. Algo divinamente inspirado que vem da parte do Senhor através de Paulo para a igreja. É Deus dizendo: se a sua preocupação é em agradar as pessoas ao invés de trazer a verdade, goste elas ou não, você não deve nem ser chamado de cristão. É forte, não é? Mas quem é que se importa, né? Pouca gente se importa com isso. E aqui ele está fazendo uma escolha de um diácono, não porque esse diácono é de Deus, não porque esse diácono é alguém escolhido por Deus e alguém que trabalha na obra, mas por mero e reconhecimento, por mero status, só para que ele possa ser reconhecido pelas suas obras, o que é visível aos olhos dos outros, não pela sua intimidade ou busca por Deus. E isso acontece nos dias atuais. Muitos obreiros e pastores que é escolhido por amizade, outros que pagam para receber assunção em algumas igrejas grandes, né? Porque na igreja pequena tem a necessidade de diácono e as pessoas são levantadas com mais facilidade. Quando alguém se busca um pouco mais ou que ora um pouco mais e que se coloca à disposição, elas são levantadas a alguns títulos porque é a igreja pequena. Agora, em igrejas grandes, que é um pouco mais difícil e pouca gente está se importando em buscar conhecimento da palavra e da Bíblia. E poucas pessoas estão preocupadas em ser cheio de Deus, mas querem algum status na igreja. Essas pessoas, ou por amizade ou por dinheiro, conseguem com facilidade os cargos. Não estou generalizando, mas tem muita gente que é dessa forma. E esses pastores, né? Pastores modernos, pastores atuais, escolhem algumas pessoas por amizade, não porque essa pessoa está cheia de Deus, mas porque tem segundas intenções e tem alguns interesses próprios para o seu reconhecimento, para que seja ainda mais notório na sociedade e no meio gospel, né? Entre aspas aqui. Eu não sou desses que aceitam emprego novo de cara, mas como se diz no ramo de retirada de neve, eu sou seu astronauta. E aí, o que você achou disso tudo? Este rapaz aqui que deveria ser reconhecido como um diácono, quer ver? Como alguém escolhido por Deus. Só um momento. Aqui.
E agora eu vejo o portão. Jesus, tô entendendo. Jesus, tô entendendo tudo. Certo, alguém aqui já leu Levítico? É esse aqui que tinha que ser escolhido como diácono. Porque Levítico. em todas as cenas, em todo desenho, ele é o que se mostra crente fiel e que está sempre pregando a palavra para os vizinhos e, por pior que seja o vizinho, né? O Homer Simpson, ele está sempre tentando evangelizar, mesmo o Homer Simpson fazendo várias sacanagens contra ele, fazendo várias zoeiras, dando desprezo total. Ele nunca se cansa de tentar evangelizar o seu vizinho. Fica o tempo todo na série falando de Deus, da igreja, até mesmo quando Bart é zombado na escola por ter tirado uma nota muito baixa e ser considerado mais burro por engano. Ele vai até a casa de Bart e fala que ele é alguém importante, especial. Ele dá uma Bíblia, mas que logo é rejeitado, né? Mas ele está sempre tentando levar a palavra do Senhor, principalmente para os seus vizinhos que não querem nada com Deus. Pelo menos falando sobre Bart e Homer Simpson. Muito bem, agora... É isso aí. Se você gostou de mais um vídeo aqui, se inscreve e ativa o sininho, porque eu quero estar trazendo mais e mais reflexões sobre algumas coisas que são ditas aqui. E vamos ler alguns comentários. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Eu estou gostando de trazer algumas explicações sobre esse desenho, porque aqui abrange um público muito grande sobre vários e vários tipos de pessoas, crentes e não crentes. É um cenário perfeito para evangelizar. Crentes que estão assistindo isso aqui, mas que são novos convertidos, e quando vai ler os comentários se depara com algumas coisas, elas ficam na dúvida, ficam perdidas sem saber qual é o correto, e eu vou tirar algumas dúvidas aqui, como também estarei evangelizando as pessoas que não são cristãs. Vamos ler alguns comentários aqui agora. O reverendo é o cara, R.R. Soares. Os simples são a mais pura realidade da vida humana. Pelo menos aqui no Ocidente, eu acho. Pastor e padre de stand-up é o que mais tem hoje em dia. Exatamente. Olha só que bela crítica. Isso aí é pastor de stand-up, né? Nós lembramos agora aqui de pastor Cláudio Duarte. Ele não fica falando heresia, só que quando ele vai fazer algumas associações da Bíblia, ele usa muitos exemplos de sogro, de sogra, de livro, de muitas coisas, e que os cultos, que uma maioria não é para ser chamado de culto, é para ser chamado de stand-up. Eu não estou fazendo nenhuma crítica que a pastor Cláudio Duarte, porque eu gosto muito das pregações dele, porque ele aborda temas que dificilmente você vê abordando nas igrejas e que são de importância fundamental para as nossas vidas, né? Ele fala muito sobre casamento. Essa parte que a Lisa fala sobre a peste negra e o povo aglomerar na igreja foi igual ao Covid, onde todos aglomeraram. Isso aqui está falando sobre uma possível previsão dos Simpsons. Muitas vezes, os Simpsons são uma verdadeira paródia da realidade. E é triste pensar que isso acontece no mundo real. Verdade. Principalmente nas igrejas. Como cristão, a crítica que o desenho fez foi muito boa e que deve nos fazer pensar. É com esse tipo de pensamento, Patrick não, né? É o cara do Bob Esponja aí, o perfil. É por causa desse tipo de pensamento, Patrick, que eu decidi gravar alguns vídeos e reações aos comentários e também ao vídeo aqui em questão, porque é algo muito bom para nos fazer pensar e é uma crítica construtiva. Não é aquela crítica de zombaria que a Porta dos Fundos faz. Aqui é uma crítica construtiva para que vejamos como é as coisas na realidade, como devemos combater, né? Não quer... Cadê? Vamos aqui. É verdade o que reza 2 Timóteo, capítulo 3. Ricardo aqui desse alguém católico. Nós usamos oração,
a católica usa, reza que vai dar no mesmo. É o seu diálogo para com Deus. Quando isso é feito para Deus, né? Que nos últimos dias, segundo Timóteo 3, vai estar dizendo que nos últimos dias as pessoas amariam mais os prazeres do que a Deus. Isso aqui está certo. Na Bíblia está escrito dessa forma. E lá também nos primeiros versículos está dizendo que nos últimos dias surgirão pessoas avarentas, vaidosas e pessoas profanas, pessoas que vão querer status e glória e reconhecimento para si mesmos. Amarão mais os prazeres do que a Deus. E é isso que as igrejas atuais estão tentando oferecer. Entretenimento. Coisas que seguram as pessoas na igreja. Porque cada dia que se passa a tecnologia está avançando. E está sendo menos importante passar tempo com Deus. E mais importante ficar em casa, no Netflix ou no celular. Ou fazer qualquer outro tipo de prazer da carne. Eu acho meio equivocado essa passagem. Opa, Ricardo trouxe algo que está escrito na Bíblia e está escrito dessa forma na Bíblia. E tem alguém aqui discordando, vamos ver. Eu acho meio equivocada essa passagem. Por exemplo, todo mundo enjoa de todo. Não estamos plenos em qualquer prazer a todo instante. E se luta todo dia para manter uma vida minimamente digna, quer seja no capitalismo, socialismo, totalitarismo, absolutismo ou qualquer outro regime. Então é uma frase situacional, pontual e jamais uma máxima. Fora que o próprio ato de orar significa um dos maiores prazeres que o ser humano pode encontrar, quando ele liberta, reflete e não quando aprisiona, confunde, hipnotiza, entedia. Este rapaz aqui deve ser algum tipo de... Daquelas pessoas que, se não são ateus ou agnósticos, são pessoas que não ficam discordando de algumas partes da Bíblia por ignorância ou por ódio. Mas, de alguma forma, elas se especializam para falar de coisas contrárias do que a Bíblia ensina. E a oração não é algo prazeroso para a carne não, tá bom? Você pode usar isso como desabafo para um psicólogo, para um amigo, vai confessar para o padre. Mas a oração direta com Deus é uma luta espiritual. E, na verdade mesmo, orar é uma das coisas mais chatas que existe. Presta atenção que eu estou falando para você que orar é chato, não, porque isso é uma tremenda heresia, né? Para nós cristãos falar isso aqui, né? A oração é fundamental e muito importante. Mas falando para a nossa carne, de acordo com o desejo da nossa carne, não tem coisa mais chata e mais ruim do que uma oração. Tu ficar ali conversando com alguém que você não vê, que você não tá vendo, e você começar a falar ali. É uma luta espiritual. Satanás não quer que você fique conversando com Deus, porque certamente Deus te ouvirá. E se você se recorre a Ele, busca uma intimidade com Ele, todos os dias você começa a falar com Ele, você vai ver muitas coisas mudar na sua vida. E Satanás não quer nada disso. Então, oração não é algo prazeroso para a sua carne, mas quando você se entrega por completo e você faz disso um bom ato na sua vida, você entra em espírito. Então, somente assim ela vai se tornar algo prazeroso para você. Até você chegar nesse ponto, é algo muito difícil e entediante para a nossa carne. O cristianismo católico quer ir para o céu, tem que viver feito uma pedra e rezar muito. O cristianismo protestante quer ir para o céu, tem que orar muito para agradecer que já está salvo e pode enfiar o pé na jaca afinal, desde que se arrependa. Aqui ó, vamos falar só um pouquinho aqui. O cristianismo protestante, se você quiser ir para o céu, você ora agradecendo que já está salvo e você pode fazer muitas coisas erradas. Daqui a pouco você se arrepende, pede perdão e vai para o céu. Assim, o ladrão lá na cruz, ele fez muitas coisas erradas até chegar esse dia. No último instante, no último momento, ele clamou por socorro, pediu a Jesus que se lembrasse dele, que não se esquecesse dele, e ele foi salvo, mesmo tendo feito muitas coisas erradas. Para as pessoas que pensam dessa forma, você pode fazer tudo de errado desde que se arrependa. Minha irmã, ela faleceu um tiro a queima-roupa que ela levou aqui nas costas, na região do coração, que varou o peito, ela acabou falecendo na hora. Imagina se ela tinha essa conduta, porque ela conhecia o evangelho. Eu falava para ela, meus tios falavam para ela, né? Pelo menos meu tio, que era
que é cristão falava com ela, outras pessoas com certeza falavam para ela. Imagine se ela tinha esse conhecimento e pensava, na hora certa, quando eu estiver um pouco mais velha, eu me arrependo e vou para a igreja. Não deu tempo. Ela faleceu. Sabe que deu tempo para fazer uma oração? Porque eu fui tirar aqui uma roupa. A pessoa perde a consciência ali na hora, vai lembrar de oração e pedir a Deus socorro. Foi muito tarde para ela. Assim, muitas outras pessoas que não morrem de assassinato, mas morrem por acidente ou por algum tipo de coisa que vem tão repentinamente, vai dar tempo de perdão? E o arrebatamento? Para quem é pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento virá antes da grande tribulação, tipo o repentino, a qualquer instante, a qualquer momento, vai dar tempo de pedir perdão? Isso é uma tremenda de uma furada. Eu gostei do seu comentário, que mesmo não concordando muito com esse ponto de vista, eu gostei porque é o que muita gente faz, né? Desde que você se arrependa, você pode errar quantas vezes você quiser. Gostei do seu comentário, Luan Carmo. Mesmo não concordando que dessa forma é o correto a se fazer, mas muitas pessoas fazem assim. Só que para essas muitas pessoas não vai ter essa oportunidade de se arrepender. Um dia a casa vai cair. Sei lá quantos mil anos de história e as religiões tratam da Bíblia como um livro de profecias, sempre atual, mas não percebe que é atual porque o ser humano sofre desde sempre com os mesmos problemas éticos, morais e sentimentais. Não é isso, né? A fome que atinge o mundo hoje é mais forte do que a fome que atinge o mundo há 50 anos atrás. Terremotos, a constância, a quantidade, a rigidez dos terremotos de 50 anos atrás ou 30 anos atrás é diferente de hoje. Antigamente nunca se ouviu falar de terremoto no Brasil. Hoje você já vê tremores aqui no Nordeste, tremores no Sudeste, tremores em vários lugares do Brasil, onde não é normal ter terremotos e já estão chegando por aqui. Estamos falando de algo com mais intensidade, com maior intensidade, não coisas exclusivas que nunca aconteceram antes e estão acontecendo agora. Pelo contrário, coisas que não deveria ser normal de acontecer e está acontecendo com muita frequência fora do normal. É sobre isso. Violência existe desde o princípio de tudo, afinal, os dois primeiros seres humanos nascidos, porque Adão e Eva foram criados, mas os dois primeiros seres humanos nascidos, que foi Caim e Abel, sendo eles família, e dois irmãos, um matou o outro. Violência tem desde o princípio, só que hoje nunca se viu uma violência tão grande, fora esses negócios pontuais, como guerras e organizações como nazismo e tudo mais, fora fascismo, fora esses episódios, nunca se viu a violência tamanha em dias atuais como se via de novo, não volta 2000 anos, 1000 anos, 500 anos não, 50 anos atrás. Volta só um pouquinho e você vai perceber que hoje as coisas estão muito mais terríveis do que antes. E tem gente que fala que o Simpsons é um desenho de satanista. Tem várias boas críticas do meio religioso, meio cristão. Não são pastores modernos. Só pastores modernos mesmo. Ah, sim, entendi a referência. Colocarei pastores entre aspas quando diz essas pessoas não são pastores. Mas já está querendo dizer, não, na verdade eles são pastores sim. Entendi a crítica da Jojo. Mas eu ainda defendo a parte das aspas, viu, Jojo? Porque o verdadeiro pastor, mesmo que são poucos, mas ainda existe, Jesus fala que pastor é aqueles que cuida das ovelhas. O povo de Deus é comparado como ovelhas. E aquele que guia esse povo de Deus à verdade, à palavra, aos caminhos do Senhor, a Jesus Cristo, eles são conhecidos como pastores por causa dessa referência. Então, se ainda existe, mesmo que poucos, mas se ainda existe pastores verdadeiros, então ainda pode se usar a aspas para falar de pastores modernos, porque eles não são pastores. Eles se sustentam. É uma frase com duplo sentido. Oxe, essa aqui eu não entendi não. É quando o pastor moderno fala pro reverendo. Sempre que eu vou clicar aqui no... Na hora que eu vou tirar isso aqui, os comentários somem. Vou fazer um comentário aqui pra ficar. Falando que os crentes sustentam com os dízimos.
Foi o duplo sentido? Exato, tinha percebido logo de cara. Mas você comentou primeiro. Quem sustenta a Igreja Católica não são os impostos. Vamos aqui para outro comentário. Quer que vocês comentem algo sobre o dízimo? Porque eu teria que dedicar aqui no mínimo mais meia hora para falar sobre dízimo aqui, porque é algo bem espinhoso. Devolver ou não devolver o dízimo e dar um início de um debate longo. Isso é verdade, ó. Os Simpsons fazem cada ironia e deboche baseando em alguns fatos do cotidiano. Para quem não sabe o significado da palavra cotidiano, é dias atuais, que significa a mesma coisa que modernidade, pastores modernos. Dias atuais, fatos do cotidiano, fatos dos dias atuais. É realmente surreal. De repente, algumas igrejas estão muito largas para um caminho tão estreito. Rapaz, eu gostei dessa frase. Vou falar isso em algumas pregações minhas. Olha que interessante. De repente, algumas igrejas estão muito largas para um caminho tão estreito. Esse rapaz lê essa frase em algum livro. Ou então, ele é alguém muito top para ter chegado num raciocínio tão bom. Interessante esse desenho. Em uma época em que os judeus se dividiram em classes ricos e pobres. Veio Jesus. Opa, gostei disso aqui. Gostei, Ariane. Olha para você como é que é bom ler os comentários. Jesus, ele veio numa família de quando muitos pensavam que Jesus, por ser o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, viria talvez num berço de ouro, cavalo branco, algumas coisas assim do tipo. Ele veio num cenário totalmente contrário do que os olhos da sociedade afirmam como melhor ou alguma coisa assim do tipo. Olha que interessante. Os judeus se dividiam em classes ricos e pobres. E veio Jesus utilizando parábolas de linguagem simples para ensinar. Engraçado, Jesus escolheu seus apóstolos tipo assim, né? Os caras que ninguém dava nada por eles, inclusive o pescador esquentadinho que levava uma arma quando ia orar no monte, um publicano e um rei cego, que na época era excluído da sociedade. Desse gostei vale tanto para Ariane como para Alessandro. E sem contar que ele teve todo esse cenário de humildade, né? Que a Bíblia fala que até os passarinhos têm o seu ninho para pousar. E o Filho do Homem não teve nenhum travesseiro ou alguma coisa assim do tipo para escorar a cabeça. Nem na sua morte e nem no dia do seu nascimento, que foi nascido em uma manjedoura, né? Na morte teve lá o abençoado que pegou o corpo de Jesus lá na cruz, que era para ficar lá para vergonha, para escárnio, para zombaria, né? De acordo com as leis atuais daquela época. Mas ele pediu permissão para levar o corpo de Jesus e colocar numa tumba. O povo não gosta de estudar a Bíblia, o povo gosta de emoção. Opa, é isso aí, Daniel. Esse desenho é muito bom, chega a dar uma alegria. Eu gosto desse desenho por causa dessas partes que fala do cristianismo. Gosto porque é uma crítica interessante, porque se você assistir para assistir sem ter conhecimento, pode atrapalhar a sua vida espiritual. O pior de assistir o Simpsons é que é verdade. Gostei bastante da exemplificação. Não há almoço grátis. O sistema trabalha para manter o sistema a qualquer custo. Religiosos são treinados para... Opa, aqui ó. Quando o Marsh falou... Eu queria fazer esse comentário na hora que o Marsh falou. Só que ela tinha interrompido o vídeo 2 vezes. Então eu falei, deixei passar. Mas eu queria fazer um comentário quando o Marsh falou. É tão encantador como aqueles polidores de prata na feira. Eu lembrei de falar isso aqui ó. Que Adriano Miranda falou. Gostei bastante da exemplificação. Não há almoço grátis. O sistema trabalha para manter o sistema a qualquer custo. Religiosos são treinados para encantar e ganhar mais seguidores. O que o nosso Senhor ensinou fica em segundo plano. Perceba que eu falei isso aqui umas 4 vezes no decorrer do vídeo. A Bíblia é segundo plano, Jesus é segundo plano.
porque as pessoas estão mais preocupadas em entreter o povo, ganhar seguidores, que vai significar ganhar mais dinheiro. Excelente desenho simples, especialmente quando joga a verdade na cara das pessoas. Igreja hoje em dia, viu? Não no contexto geral. Você esqueceu de colocar isso, Rodolfo. Igreja parece mais clube social ou comércio. Lembra, Rodolfo, isso é para os dias atuais, não no contexto geral, generalizado, tá bom? Colocar aqui somente as atuais ou falsas. Alguém teve um comentário removido, porque aqui tá 2 comentários, quando vai ver só tem um. Realmente há pastores e padres para animação de público, juntamente com os músicos, atores e etc. Olha, eu falei das celebridades lá atrás, quando o rapaz chega lá com um taco de golfe. Agora há também pouquíssimas igrejas que vivem a verdadeira Bíblia e com os servos fiéis. Opa, aí eu gostei, não se pode generalizar, é isso aí. Odiava os Simpsons por zoar religiões, eu também. Hoje amo justamente por isso, não talvez no sentido que... Eu não sei em qual sentido esse Tecno News quis dizer. Se hoje ele ama porque zoa religiões, no sentido de que não há religiões para chegar no céu. Só há um caminho para chegar até Deus, que é Cristo. Se ele quis dizer nesse sentido, eu estou de acordo. Eu sou adepto dessa opinião, que não são religiões, no plural, que levam as pessoas para o céu. Há somente um caminho, é Jesus Cristo. Se você quiser chamar de religião, que lembre-se que só é Ele. Só há um caminho e é Cristo. Não há outros caminhos que nos levam ao céu. Então, religiões não levam para o céu. Apenas um caminho, Jesus Cristo. E muitas pessoas estão perdendo a salvação por causa disso, né? Se foi nesse sentido que ele quis dizer, eu daria um like, mas não sei qual for o sentido, então não dou nenhum like e nem o dislike. Deixa como tá. Convenhamos que o Love Joe também era péssimo. Sim, eu falei no início. Até nisso, os produtores do Simples acertaram. É uma cópia perfeita. Isso aí. Padres, pastores, políticos e latifundiários, os melhores vilões da vida real. Lembra? Padres e pastores que estão no meio errado, porque tem alguns que estão certos, viu? Até mesmo padre, eu que sou protestante, né, não sou católico, apostólico romano, até mesmo padres, tem uns que são bem instruídos da palavra e falam muito bem sobre Deus, sobre Jesus. Digo isso porque nós protestantes, sem nenhum desrespeito, nós não acreditamos nesse negócio de idolatria e adoração a Maria, respeitamos ela e tudo mais. Porém, muitos padres dão mais atenção para Maria do que para Jesus. Isso é um total equívoco, né? Jesus é que é o centro das atenções e é o mais... Não é que Jesus é o mais importante. Jesus é o que realmente tem importância. Não significa que Jesus é mais importante e os outros é menos importante. Não, Jesus é único e exclusivo. E os outros são todos dependentes de salvação através dele. Inclusive a Maria, que o gerou, a José, que foi o seu pai aqui na terra, e todos os outros da sua parentela, enquanto esteve aqui na terra, todos dependem dele, assim como eu e você depende dele para herdar salvação. Me fez lembrar das palavras de Jesus em referência ao joio e o trigo, que não se pode separar até que chegue o fim, porque se quiser arrancar o joio antes da hora, pode danificar o trigo. Então o conselho dele é: examina-se o homem a si mesmo. Nos meus 37 anos, minhas filhas: pai, vamos assistir alguma coisa junto? Eu: Os Simpsons. Engraçado que o pastor falou isso mesmo. Acho que ele tinha visto os Simpsons no dia. O pastor falou o quê? Sabe que o pastor falou que o reverendo disse ou que esse pastor moderno disse? Vamos ver. Pronto, foi a minha dúvida, Thiagão. O que ele falou? Tá louco, pastor, é esse? Provavelmente não se importar em ler a Bíblia. Eu também entendi isso. Se foi, gostei. Canal Igreja Espírito com Verdade, irmãos.
Só ensina heresias. Tem pastor até falando de Naruto. É verdade. Tem pastor aqui que fala sobre Naruto. Eu já vi já. Colocando trilhas de... Ah, isso aqui é terrível. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, peço se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas notificações. Assista mais vídeos aqui no canal, fazendo algumas reflexões sobre os Simpsons. E prometo que você vai gostar demais. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Até o próximo vídeo. Se inscreva. Ative o sininho para não perder as próximas notificações. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Quem aqui já viu entrando numa fria? Eu! Hilário mostrou um outro lado do De Niro. No início ele não suportava o genro, mas depois eles se acertaram de uma maneira cômica, lembra? A questão é que, no fim das contas, nós amamos uns aos outros. E é isso que esse livro aqui realmente diz. No início ele não suportava o genro, mas depois eles se acertaram de uma maneira cômica, lembra? A questão é que, no fim das contas, nós amamos uns aos outros. E é isso que esse livro... Esse livro vai ser a capa do meu vídeo. Esse livro como se fosse algo qualquer, né? Uma coisa qualquer. Para você ver interessante. Usou outra coisa para explicar a Bíblia e não a própria Bíblia. E quando foi falar da Bíblia, falou este livro. Como se fosse algo de pouca importância. É mesmo o fim dos tempos. Não falando que o desenho está sendo herege e fazendo zoeira, né? Não, ele está trazendo a realidade do que estão fazendo hoje em dia. E obrigado, Simpsons, por mostrar essa triste realidade para as igrejas dos dias atuais.